Doutor André, primeiramente eu quero agradecer a sua disponibilidade, sempre muito gentil conosco aqui da OAB, comigo em especial, e, e é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Espero que seja muito proveitosa essa nossa conversa e que todos aqui saiam ainda mais fãs, mais do que eu ainda. Eu acho meio difícil, mas mais do que eu ainda. Agradeço imensamente em nome da diretoria da OAB, em nome da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência e da Comissão de Direitos de Saúde também, em que eu e a doutora Bruna, que também é vice-presidente, está conosco aqui e somos muito gratas pela sua presença. Doutora Bruna, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos, a todas. Doutora André, muito obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser uma palestra, um momento de muito aprendizado para todos nós. Doutora Juliana, obrigada também pela oportunidade de estarmos aqui e eu espero que seja de muito proveito. Aliás, eu tenho certeza que será. Muito obrigada. Muito bom. Doutora André, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Juliana, doutora Bruna, os demais colegas que estão aí, as demais pessoas que já estão na sala nesse momento. É sempre muito agradável poder fazer esse momento aqui. Eu gosto muito de fazer o que a gente vai fazer. A Juliana já esteve comigo algumas vezes, presencial. Eu gosto mais ainda de fazer o presencial, mas isso também agora a online também é um momento que eu gosto de fazer bastante. Então, na verdade, quem quer agradecer aqui sou eu, né? A Juliana já vem insistindo comigo já há algum tempo para a gente fazer esse momento aqui. E aí conseguimos encontrar um tempinho antes da eleição da OAB aí, né? Que é importante também para nós, mas conseguimos encontrar essa brechinha para fazer. E eu fico muito honrado de poder participar com vocês. A Juliana já é uma colega muito querida que eu tenho encontrado por aí, né, em alguns lugares. Então, é, eu que fico muito honrado em participar. Vou fazer uma apresentação simples e inicial para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou advogado há 35 anos, vou completar 35 anos agora, dia 20 de dezembro. Então, é uma vida, é uma história, né? Muita coisa que já passou diante dos meus olhos. E eu hoje represento a OAB, Conselho Federal da OAB, na Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência. Eu também sou membro das comissões da Seccional do Rio, de São Paulo, do Pará e do Rio Grande do Sul, ou seja, estou nas 4 pontas do Brasil, né? Participando aí das questões sobre o direito da pessoa com deficiência em todos os lugares. Isso é muito bom para mim, porque me dá uma noção muito ampliada do que acontece no Sudeste, no Sul, no Norte, com as pessoas com deficiência. Isso é muito bom, eu consigo ter uma leitura muito mais ampliada, né, das questões. E, recentemente, também assumi a presidência da Comissão Sudeste da Pessoa com Deficiência da Associação Brasileira de Advogados, e também assumo agora, recebi o ofício essa semana passada, em primeira mão, passar para vocês, estou assumindo uma vaga lá no CONAD, em Brasília, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, onde eu espero poder representar mais pessoas ainda com deficiência, né? Eu também fiz o meu pedido de aposentadoria no mês passado, estou ansioso esperando a minha aposentadoria do INSS, mas não vou parar de trabalhar, não dá para parar, né? Mas eu pretendo, em me aposentando, eu pretendo dedicar um pouco mais de tempo aos trabalhos voluntários, que são esses trabalhos que eu mencionei aí agora, né? Todos eles são voluntários, porque existe um número de pessoas muito grande com deficiência, familiares com deficiência, que precisam demais de apoio, de auxílio, de orientação. E basicamente é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Passar algumas informações bem simples
bem simples, bem básicas, mas essas, por incrível que pareça, são informações que pouca gente conhece. E com essas informações eu garanto para vocês que tanto os que estão aqui, os que são advogados, né, quanto também aqueles que não são, que estão aqui para ouvir ou pegar alguma informação, algumas mães eu sei que temos aqui, né? Pode ter certeza que vão sair, podem ter certeza, vão sair mais esperançosos do que entraram. Esse é o meu objetivo, tá? E por fim, não menos importante, eu quero dizer que eu também sou uma pessoa com deficiência, eu tenho deficiência auditiva, então, em alguns momentos que vocês estiverem falando, eu vou estar olhando para o lado direito aqui meu, que é onde fica a minha telinha, onde aparece ah, a legenda, quando as pessoas estão falando aqui na tela, a legenda aparece aqui do meu lado, por isso que eu estava engasgado aqui com o Vinícius, estava auxiliando a gente aqui no início, eu preciso da tela, eu não posso usar a tela como segunda tela para botar a apresentação, porque eu preciso dela para a legenda se alguém falar alguma coisa, né? É isso, eu adquiri essa deficiência aos 30 anos de idade, eu completei 53 anos agora, domingo último, e então há 23 anos eu convivo com essa situação, convivo bem, graças a Deus, claro que com limitações, né? Eu não posso, por exemplo, dirigir sozinho, porque eu não ouço o trânsito, então imagine, né? Alguém buzina, eu estou cego, né? Enfim, algumas outras limitações também do ponto de vista assim, social, a gente que tem alguma deficiência, né? Quem tem alguma deficiência que está aí, ou que tem familiares com deficiência, sabem disso. A questão social é a mais delicada por conta do preconceito, da discriminação, do capacitismo. Então, a gente se isola muito socialmente. É natural a gente fazer isso. A gente que tem deficiência, especialmente um adulto com deficiência, se isola muito. Então, é muito difícil, assim, você não vai me ver em restaurante, bar, festa, essas coisas. Eu não consigo participar. Primeiro que eu não escuto nada. Então, imagine, né? Num lugar que tem muito movimento, muita gente, todo mundo falando ao mesmo tempo, eu tenho que concentrar numa pessoa só para entender. Aí eu, para não atrapalhar a conversa, eu acabo ficando de fora, ficando quietinho, para não atrapalhar os outros. E aí é ruim, né? Porque a gente acaba ficando. Parece que está indo num lugar para festejar, para comemorar alguma coisa e não está comemorando. Então é chato isso, né? Enfim, mas eu, graças a Deus, me adaptei bem a, a essas limitações. Vivo bem, eu tenho um apoio da família muito grande também, o que me ajuda muito. E aí é isso. Então vamos lá, vamos conversar, vamos ao que interessa, porque eu acho que está todo mundo curioso aí para saber, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. É lógico, né, gente? Eu até brinquei com a Juliana, em uma hora e meia, que é o que a gente vai passar aqui, é impossível a gente falar sobre tudo em relação aí a aposentadoria e também ao BPC. Mas as questões principais eu vou colocar para vocês e eu espero que a gente possa ajudá-los, tá? Bom, falar um pouco sobre a aposentadoria primeiro da pessoa com deficiência. Uma informação muito importante, e aí vou dar até uma sugestão, à medida que eu for falando, se vocês tiverem perguntas, anotem as perguntas, que ao final a gente dá um espacinho, né, Ju, para o pessoal colocar as Sim. perguntas. Né? Ou se quiser ir colocando aqui no chat e depois no final a gente lê, tá? Maravilha, maravilha, Acho que maravilha. facilita. Maravilha. Então tá, fiquem à vontade para ir colocando no chat aí as perguntas e no final a gente lê e eu vou respondendo à medida do possível aqui, tá? Então, gente, a princípio, né, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela foi regulamentada somente em 2013, ou seja, há 11 anos atrás, é muito pouco tempo, né? Muito pouquinho tempo. Ela só foi regulamentada aí pela Lei Complementar 142, em 2013, e tem duas possibilidades, né? Dois tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência. Por idade, homens aos 60 anos, mulheres aos 55, e precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição. Uma diferença importante aí da aposentadoria para o BPC primeiro, lembrar vocês que o BPC não é
não é aposentadoria, tá? Aposentadoria é uma coisa, BPC é outra categoria de coisa completamente diferente. Daqui a pouco já vou explicar melhor. Então, só tem direito à aposentadoria quem paga INSS. Ok? O BPC você não precisa pagar o INSS. Então, tem muitas mães que me procuram perguntando, mães de crianças com deficiência, perguntando se o filho pode aposentar. Aí eu já sei que ele está querendo falar sobre o BPC, ele não está querendo falar da aposentadoria propriamente dita, né? Porque uma criança não conseguiria aposentar porque ela não teria idade mínima ou tempo de contribuição mínimo para aposentar. Já a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência é um pouquinho diferente, como você está vendo aí na tela. E voltando aqui só um pouquinho. Na aposentadoria por idade, tem uma questão muito importante. É o seguinte, que além da idade e do tempo mínimo de 15 anos de contribuição, a pessoa também precisa comprovar 15 anos de deficiência, tá? No mínimo, isso é muito importante. Essa comprovação, geralmente, ela não é simples, ela é difícil, porque, aí eu vou falar isso daqui a pouco melhor, porque todas as pessoas que vão pedir aposentadoria da pessoa com deficiência, elas vão precisar se submeter a uma coisa chamada avaliação da deficiência. E é nesse momento que nós temos os piores problemas lá no INSS. Eu já vou entrar nessa parte daqui a pouco, vocês vão entender melhor. A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela tem uma diferença da aposentadoria por idade. Lá por tempo de contribuição, ela tem 3 momentos para homens e para mulheres. Tem o momento do grau grave, do grau moderado e do grau leve. Isso aí é uma outra encrenca grande, porque na hora da avaliação, além de caracterizar que a pessoa tem a deficiência, o avaliador, geralmente o perito, né, o perito médico, o perito social, ele vai procurar saber qual é a intensidade dessa deficiência, né? Se ela é leve, se ela é moderada ou se é grave. Bom, na hora que eu for explicar a questão da avaliação, vocês vão entender o dilema, o problema grande que é isso aí, tá? Aí vocês vão entender. Então, para o homem que tem grau grave, ele pode aposentar a partir de 25 anos de contribuição, a mulher a partir de 20 anos. Anotem isso, porque isso é importante, vou dar uma dica muito importante para vocês agora, daqui a pouquinho. No grau moderado, 29 anos, e para a mulher, 24, 29 para o homem, 24 para a mulher. E no leve, 33 anos de contribuição e 28 para as mulheres. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Pensa comigo aqui. Se você é mãe, né, ou pai de uma criança com deficiência, vamos pensar numa menina com deficiência, tá? Uma mocinha. Vamos pensar o INSS permite que você possa começar a contribuição dessa criança aos 16 anos de idade. Vamos pensar que há uma hipótese que essa deficiência é uma deficiência grave. Ou seja, se você começa a contribuir para ela aos 16 anos de idade, no grau grave para a mulher, são 20 anos de contribuição. Aos 36, ela pode aposentar. Olha que negócio legal. Eu gosto de falar muito essa dica, Juliana, porque é o seguinte, eu sei que a principal preocupação de pais e mães com crianças com deficiência é a seguinte, o dia que eu for embora? Exatamente, para a gente ter o direito de morrer em paz. A pessoa não tem nem direito de morrer em paz, né? O que, infelizmente, é a minha realidade, da doutora Bruna e tantas outras. Mas isso aqui pode ajudar muito, porque Sim. Se você fizer o planejamento certinho, começar a contribuir para o seu filho aos 16 anos de idade, se for menina, ela aposenta com 36. Se for menino, ela aposenta com 41. O que é muito positivo. E, além disso, ainda vou dar outra dica. Ela pode acumular a aposentadoria com a pensão por morte. Ou seja, se você, mãe, né, contribui também para o INSS e tiver aposentado ou aposentada à época que você faleceu, seu filho pode ter a aposentadoria dele e ter a sua pensão. Olha que bacana a independência que ele vai ter. Né? Então, eu gosto muito de dar essa dica, porque muitas mães não sabem disso.
não Exatamente. sabem a possibilidade sequer de aposentar o seu filho e não sabem que existe a possibilidade de acumular a aposentadoria com a pensão por morte. E essa contribuição é contribuição individual mesmo, né? Contribuição individual. Contribuinte individual. Contribuinte individual. Inclusive, Juliana, existe uma modalidade de contribuição que é bem acessível, que é uma contribuição para pessoas de baixa renda, que, olha, eu não sei exatamente, mas, se eu não me engano, é algo em torno de R$ 50 por mês. É, R$ 59, eu acho que é. Mas 50, isso, R$ 60. para essa regra, entra também? Entra também, porque Ótimo, senão melhor você ainda. exclui, essa camada da população dessa Exato. possibilidade. Olha, você quer ver uma coisa bacana? Eu vou antecipar aqui uma dica. Hoje mesmo eu dei essa dica para uma pessoa. Mesmo as pessoas que recebem o BPC, então vamos pensar numa casa onde tem só mãe e filho. O filho tem deficiência, então essa mãe vive com o BPC dessa criança. Mas ela também faz uns biquinhos ali, faz uns biquinhos aqui, ela consegue uma rendinha extra. Você pode pagar a aposentadoria para o seu filho. Ele vai continuar, evidentemente, se o pai ou a mãe falecer, ele continua recebendo BPC. Mas qual que é a vantagem de trocar o BPC? Não pode acumular o BPC e a aposentadoria, tá? Não pode. Mas pode trocar para aposentadoria. Qual que é a vantagem? O BPC não tem 13º. Já a aposentadoria, sim. Então, é vantajoso trocar. E, às vezes, fazendo um planejamento direitinho, dá até para ser maior que um salário mínimo, dependendo do tipo de contribuição que fizer. Ok? Então, basicamente, essas aí são as dicas que eu queria dar em relação à aposentadoria. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui, isso é a principal coisa que eu queria mostrar para vocês em relação à aposentadoria, é a questão do conceito da pessoa com deficiência. Então, prestem muita atenção nisso aqui agora, que isso aqui, eu digo que é muito mais importante a gente conversar sobre isso aqui do que conversar especificamente sobre o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, sobre quais são os tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência, porque o que acontece? Estava até conversando com a Juliana um pouquinho antes da gente começar aqui a nossa conversa. Eu hoje me deparo com uma situação muito curiosa, que é o seguinte: eu tenho percebido um número grande de pessoas que desconhecem que têm uma deficiência. E aí elas deixam de ter uma vida mais digna, porque, olha, dentro do sistema previdenciário do Brasil hoje, não existe nenhum tipo de aposentadoria que seja mais vantajosa do que a aposentadoria da pessoa com deficiência, por 2 motivos. Primeiro, muito menos tempo de contribuição. Segundo, muito mais cedo. Tem um terceiro ainda. Geralmente é muito maior, muito melhor. O cálculo geralmente é muito maior. Muito maior. Então, eu costumo atender muitas pessoas que aposentaram sem saber que eram pessoas com deficiência, estão descobrindo agora e estão querendo fazer a conversão da aposentadoria comum para a aposentadoria com deficiência. E aí descobrem que, por exemplo, eu estou com um caso aqui agora, antes de começar, eu estava falando com a pessoa. Ela recebe em torno de R$ 2.500 de aposentadoria. Ela é uma professora de Amparo, aí pertinho de vocês. Aí pertinho de vocês, né? Ela recebe 2.500 de aposentadoria comum, descobriu que tem uma deficiência. Eu fui fazer o cálculo para ela. Se ela estivesse aposentada como pessoa com deficiência, ela estaria recebendo R$ 5.500, ou mais que o dobro do que ela recebe hoje. Aí ela quer fazer a conversão, né? E ela vai ter direito a receber esse valor maior e 5 anos dessas diferenças que ela não recebeu sendo pessoa com deficiência. Porque o INSS é obrigado, na hora que uma pessoa vai pedir aposentadoria, o INSS é obrigado a oferecer o melhor tipo de aposentadoria para a pessoa. Infelizmente, o INSS não age dessa forma.
ele dá para a pessoa aquilo que a pessoa pede. Aposentadoria hoje, previdência social no Brasil, aliás, é um assunto complexo. É um assunto complexo. Ok? Então, a gente está falando aqui de aposentadoria e de BPC, que são assuntos previdenciários. E aí, agora eu quero entrar aí no conceito da pessoa com deficiência, mas antes de entrar, eu quero falar uma coisa muito importante. Nós temos hoje muitos colegas que são especialistas em direito previdenciário, ok? Mas que desconhecem o conceito de pessoa com deficiência. Desconhecem o conceito, ok? O direito da pessoa com deficiência é algo bem amplo, bem profundo. Mas eu conheço muitos advogados que, infelizmente, sequer conhecem o conceito de pessoa com deficiência. E aí, na hora que vão receber essa pessoa, para poder orientar, orientam errado. Porque, principalmente, a principal confusão que acontece, doutora Bruna, é que esses colegas confundem o conceito de deficiência com o conceito de incapacidade, que gera aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, por exemplo. Ou, às vezes, confundem com invalidez. Enfim, fazem uma confusão generalizada e acabam por prejudicar essas pessoas que teriam direito a um benefício maior, mais vantajoso e muito mais digno para a vida delas, né? Bom, vamos para o conceito, porque esse conceito é muito legal, é muito bacana da gente estudar ele. O conceito, ele vem, antes de eu entrar diretamente no conceito, tá? É claro que esse conceito, para eu explicar só o conceito, eu demoraria aqui umas 5 horas. Como que se chegou nesse conceito? É lógico que eu não vou fazer isso, né? Mas, assim, só para vocês saberem, ele não foi criado ontem, ele não saiu do nada, nós tínhamos conceitos muito ruins antigamente, e nós chegamos a esse conceito numa convenção internacional da ONU, que aconteceu em 2006 em Nova York, depois de algumas outras convenções que foram frustradas, por exemplo, na Guatemala, em 99, mas em 2006, lá em Nova York, chegamos aí a esse conceito, que hoje é um conceito internacional. Todos os países do mundo utilizam esse conceito como sendo conceito de pessoa com deficiência. No Brasil, ele está valendo desde 2009, através do decreto 6949, de 25 de agosto, que traz para dentro do ordenamento jurídico brasileiro esse conceito de pessoa com deficiência. E aí, em 2015, nós temos a LBI. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu pegar aqui. Recentemente, agora, eu publiquei um livro, que é esse aqui, ó, Lei Brasileira de Inclusão, comentada em linguagem acessível, artigo por artigo, da editora Juruá. Esse livro foi escrito para pais e mães de pessoas com deficiência. Claro que para advogados também, mas é um livro em linguagem acessível, ok? Em linguagem simplificada, para que toda pessoa que vá ler esse livro entenda. E aí, assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu já fiz esse teste. Muitas famílias de pessoas com deficiência nunca leram a Lei Brasileira de Inclusão. Isso aqui nada mais é que a Bíblia da pessoa com deficiência. Todos os direitos de uma pessoa com deficiência estão nessa lei. Então, se eu não conheço essa legislação, significa que eu estou refém de informações que, às vezes, não têm fundamento, não têm sentido. Informação é importante, mas mais importante do que a informação é o conhecimento. E conhecimento a gente tem uma fonte, né? Qual é a fonte do conhecimento? A Lei Brasileira de Inclusão. Qual é a fonte de informação? Aí você vai na internet, você vai ter informação de tudo quanto é gosto que você tiver, que você quiser.
aliás, né? Então, você tem que ir na fonte certa para você ter um conhecimento certo. E conhecimento é poder. Conhecimento é vida. As pessoas que eu conheço que buscam conhecimento acerca do que é deficiência têm uma vida muito mais digna. Pode ter certeza do que eu estou falando aqui agora para vocês. Tá? Então, vamos lá. Conceito de pessoa com deficiência está no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. E diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Deixa eu explicar esse longo prazo aí, tá? O que significa isso? Significa dizer que quando eu recebo uma pessoa para dizer para ela se ela tem uma deficiência ou não, eu preciso entender qual é a situação de saúde que ela tem e as limitações que essa situação de saúde geram para ela, ok? Então, não é só a situação de saúde. Eu posso ter uma pessoa que tem uma questão de saúde complexa, mas que ela não tem limitações na vida dela. Ela vive normalmente. Então, essa pessoa não é uma pessoa com deficiência. E o que significa essa expressão longo prazo? Significa que a pessoa não terá modificação na questão da saúde e das limitações num período mínimo de 2 anos. Ou seja, mesmo que ela esteja em tratamento, é o que eu faço. Eu faço tratamento auditivo até hoje. Mas a minha surdez é irreversível, segundo os médicos. Então, eu sou uma pessoa com deficiência. Ok? De natureza física, a parte da física é fácil de entender. Quem não tem uma mão, por exemplo, quem não tem uma perna, né, ou quem é uma pessoa que anda de cadeira de rodas, enfim, tem várias possibilidades aí, né? Mental e intelectual é um pouco mais complicado, porque vai exigir aí uma classificação mais apurada de quem vai avaliar, né? Mas a gente pode pensar a diferença de... vou dar um exemplo de uma deficiência mental e de uma deficiência intelectual. A deficiência mental, por exemplo, é quando a pessoa tem uma patologia, uma doença no cérebro, né? Por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma caracterizada como uma deficiência mental, ok? A deficiência intelectual já é diferente, é quando a pessoa não tem o desenvolvimento cognitivo dela, ela não consegue aprender, ela não consegue ler, ela não consegue, enfim, compreender as coisas de modo normal, né? E aí nós temos aí, por exemplo, alguns casos de autismo. Alguns, nem toda pessoa com autismo tem deficiência intelectual, ok? Existe um grupo que tem, mas outros já não têm. Enfim, existem pessoas que nasceram ou tiveram paralisia cerebral, mas que têm uma vida, vamos dizer assim, parcialmente normal, mas que têm um comprometimento intelectual por conta da área afetada do cérebro, né? Enfim, tem uma série aí de possibilidades. E a sensorial também é mais simples de entender. A minha, por exemplo, né, a deficiência dos sentidos, da visão e do ouvido, né? Eu, particularmente, não conheço nenhuma pessoa que tenha deficiência do olfato ou do tato. Não conheço, tá? Mas já ouvi dizer que existem essas deficiências também, ok? Mas vamos lá. Continuando. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, ou seja, aqui é um ponto muito importante para a gente entender, tá? Então, vamos pensar aqui numa hipótese, até essa parte aí só do conceito, ok? Só até essa parte aí. Vamos pensar numa pessoa que é paraplégica, ela anda de cadeira de rodas, ok? Ela tem um comprometimento de natureza física, e ela vai, por exemplo, ter que tomar um ônibus. Então, se o ônibus não tiver uma adaptação para ela, para que a cadeira suba, aquilo ali é uma barreira. Concorda comigo ou não? Se ela tem que entrar num prédio público ou privado e o prédio não tem elevador, ela tem que ir para o terceiro andar, esquece. Ela não consegue, aquilo ali é uma barreira. Então,
essas são barreiras simples de entender. Mas eu vou colocar um exemplo que eu gosto muito de dar, que vocês vão entender que tem outras situações que às vezes a gente acha que não é deficiência, mas é. Por exemplo, uma pessoa que tenha 250 quilos de peso, obesidade mórbida. Nós temos essa. Isso é uma questão de saúde pública atualmente no Brasil, né? Muita gente com obesidade mórbida. E essa pessoa precisa tomar um ônibus. Linha urbana. Ela vai conseguir normalmente tomar um ônibus, passar numa catraca de ônibus? Acredito que não. Tá? Eu tenho um amigo em São Paulo que hoje ele tem 320 quilos de peso. Ele não sai de casa há anos. 320 quilos. Ele não sai de casa. Simplesmente não sai de casa. Por vergonha, né? Porque ele caminha, ele ainda caminha dentro de casa. Mas é uma pessoa assim, inteligentíssima, é um gênio. Tudo que eu preciso de computador, ele resolve. Mas ele tem essa patologia, é uma doença, e aí ele tem esse impedimento de longo prazo. No caso dele, é uma condição física, e quando ele interage com qualquer tipo de barreira, ou seja, até a barreira social é barreira. A barreira, uma questão social, no caso dele, ele se sente oprimido, ele se sente, né? Porque ele já passou por várias situações de preconceito, de brincadeira, que agora ele não quer passar mais. Enfim. Então, casos, por exemplo, como esses, a gente pode considerar, sim, como a pessoa sendo uma pessoa com deficiência. Um caso também que eu quero dividir com vocês é o caso das pessoas com fibromialgia, que é uma patologia difícil de ser diagnosticada. Na verdade, ela não é diagnosticada, diagnóstico não fecha, médico nenhum conclui diagnóstico de fibromialgia. E aí, o que acontece na prática? A pessoa, eu conheço várias pessoas com essa doença, que estão há mais de 2 anos com impedimentos, ela tem uma questão de natureza física, porque as dores às vezes impedem que ela sequer levante da cama, não consegue andar, ou não consegue pisar no chão, não consegue tocar a mão em alguns locais. E ela, em interação com uma ou mais barreiras, ela vai ter. Aí que continua o conceito agora. Olha que legal. Ela, uma vez interagindo com uma ou mais barreiras, essas barreiras podem vir a obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Pronto. Esse é o conceito. Então, eu pego uma pessoa com fibromialgia, por exemplo, que, né, é difícil de diagnosticar. E eu mostro para um analista do INSS ou para um juiz, olha, de acordo com o conceito do artigo 2º da LBI, conceito da pessoa com deficiência, o conceito atual, que inclusive tem status constitucional no Brasil desde 2009, antes mesmo da LBI. Esse é o conceito. O grande problema é assim, ó, vocês vão entender qual é o problema com esse conceito aí agora. O conceito, ele é super amplo. Ele amplia a possibilidade numa grandeza. Você pode pegar pessoas, a gente pode imaginar uma série de hipóteses aqui agora para classificar uma pessoa como uma pessoa com deficiência. O problema é que esse conceito aí, que está na sua telinha, ele ainda hoje, final de 2024, sofre de preconceito. Por quê? Porque tem muita gente, muita gente, que não aceita isso daí. Simplesmente não aceita. Simplesmente não concorda. Simplesmente não conhece. Simplesmente não conhece. E eu não estou falando de pessoas simples, do povo, não. Eu estou falando de juiz, desembargador, defensor público, promotores, advogados, médicos. Todo dia eu me deparo com situações de pessoas que vêm reclamar
Olha, eu fui lá fazer uma perícia e o médico disse que eu não sou uma pessoa com deficiência. Ué, peraí, ele usou o conceito de pessoa com deficiência? Não. Ué, então como é que pode ele dizer uma coisa dessa? Ele diz para mim que eu consigo trabalhar, então eu não tenho deficiência. Mas aonde aí que nesse conceito está escrito? É só ler para mim que a pessoa com deficiência é aquela que não consegue trabalhar. Está escrito isso aí em algum lugar? Não está. Muito pelo contrário. Está dizendo que a pessoa nessa condição, se ela tiver obstruída a participação dela de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, ela é uma pessoa com deficiência. Isso não quer dizer que ela não consiga trabalhar, que ela não consiga namorar, que ela não consiga viver. É um conceito que inclui, que traz para dentro pessoas que têm condições, limitações na vida por conta de alguma patologia, alguma doença ou alguma questão qualquer. Vocês querem ver uma coisa? Eu conheço casos de pessoas que têm depressão crônica que podem ser classificadas como pessoas com deficiência. É só você ler o conceito de pessoa com deficiência aí, ó. Se essa pessoa com depressão crônica, ela tem problemas, conflitos com essas barreiras da vida, e isso obstrui a participação dela de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, ela é uma pessoa com deficiência. Acabou o assunto. Não tem nem o que discutir. O problema é que é agora que entra o grande problema que a gente vai discutir no nosso papo aqui. O grande problema dessa história toda, gente, é que a gente tenta lutar todos os dias contra esse tipo de discriminação, contra esses problemas todos, mas além da questão do conceito, né, do preconceito com relação ao conceito de pessoa com deficiência, para todas as políticas públicas ou todos os direitos das pessoas com deficiência, nós somos obrigados a sermos submetidos a esse negocinho aí, ó, que é a avaliação que a gente chama de biopsicossocial. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Para aí. Além do livro da ALBI, né, que eu acabei de mostrar para vocês, que é esse aqui, no início do ano eu editei esse livro aqui também, que é Pequeno Manual da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, que também está lá na editora Juruá. E essa semana saiu um outro livro meu falando sobre avaliação biopsicossocial, que é o meu material de mestrado. É um livro mais técnico, né? Um livro mais denso, mais pesado, mas ele explica bem como é que funciona a avaliação biopsicossocial. No meu trabalho de mestrado, eu tentei, doutora Bruna, responder a seguinte questão. A avaliação biopsicossocial no Brasil hoje, ela constrói pontes ou constrói barreiras para as pessoas com deficiência terem acesso aos seus direitos? E, infelizmente, eu cheguei à conclusão nesse trabalho que a grande maioria esmagadora das pessoas que se submetem a uma avaliação de deficiência hoje no Brasil, elas têm aí um problema sério de rejeição dos seus direitos ou falta de acesso aos seus direitos por conta dessa avaliação. Olha só, eu vou mostrar para vocês como que está na LBI a avaliação e vou contar como que é feito na prática, tá? Isso vale para aposentadoria, vale para a BPC, vale para qualquer outra coisa referente à pessoa com deficiência, tá bom? Continuação do artigo 2º, né, que a gente acabou de ler, que é o conceito, está aí, parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e vai considerar os impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Ok. Beleza pura. Tá? Eu tenho que mostrar, eu tenho que comprovar
que eu tenho impedimentos na função do meu ouvido, ok? É a parte médica, é a parte bio, né? Dessa expressão aí, biopsicossocial. Esse item 1 é a parte bio, de biológico, né? Do meu corpo. Então, no meu caso, eu tenho que comprovar através de exames médicos, laudos médicos, que eu tenho impedimentos, quais sejam eles, no meu corpo ou nas funções do corpo. Por exemplo, um exemplo muito legal que eu gosto sempre de dar também são as pessoas que são renais crônicas, pessoas que tiveram câncer, mulheres que tiveram câncer de mama e tiveram que fazer mastectomia, que é a retirada de parte ou da mama inteira. Essas pessoas têm uma deficiência física. Têm uma deficiência física. Ok? Então não se esqueçam disso. Porque às vezes a pessoa esquece. Né? E a gente, como advogado, esquece de perguntar. O senhor tem alguma deficiência? Não, não tem não. Ué, e esse olho aí que não funciona, isso aí é o quê? Não, eu só não enxergo desse olho. Pois saiba você que a pessoa que não enxerga de um olho é uma pessoa com deficiência sensorial, chama-se deficiência visual monocular. Estão entendendo? Ela pode ter uma aposentadoria muito melhor, não tem, porque ela mesma não sabe que isso é uma deficiência. E cabe a nós, né, orientar. Item 2, aí que começa a pegar o problema. Ó. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. O que é fator socioambiental? Aonde a pessoa mora, aonde a pessoa estuda, com quem ela vive, com quem ela convive, como é a vida dela, aspectos psicológicos. Ela vive bem? Ela tem problemas emocionais por conta da deficiência dela? Olha só, um dado importantíssimo para vocês, tá? 99% das pessoas que eu atendo, e eu só atendo pessoa com deficiência. 99%. Eu não quero dizer 100, para não parecer exagerado. 99% das pessoas que eu atendo, junto com a deficiência, têm problemas emocionais sérios, graves. Por quê? Por uma série de motivos. Outra informação. Famílias de pessoas com deficiência geralmente também têm problemas emocionais. Famílias. Do autismo, então, esse número é alarmante. Existe um estudo do Ministério da Saúde dizendo o seguinte: mães de crianças com autismo têm o mesmo nível de cortisona que soldados em guerra. Cortisona é um hormônio da tensão, do estresse. Tá? O mesmo nível de cortisona, doutora Bruna, que soldados numa guerra. Tem ideia do que é isso? Isso é um adoecimento igual ou maior do que a própria criança. Né? Imagina a pessoa inundada desse hormônio o dia inteiro, de estresse, um dia atrás do outro. O que uma mãe dessa é capaz de fazer? O que vocês acham? Com esse hormônio na corrente sanguínea dela o dia inteiro. A possibilidade de uma pessoa dessa se matar ou matar o filho é esse aqui, ó. É um pulinho. É um pulinho. Né? Então, vai vendo, vai entendendo como é que tem que ser essa avaliação. Tá? Isso tudo tem que ser avaliado. 3, a limitação no desempenho de atividades. O que é isso? Tudo que eu faço sozinho. Tudo que eu faço sozinho. Então, eu consigo, por exemplo, dirigir sozinho? Não. Não consigo, porque eu me torno um risco para o trânsito e me torno um risco para mim mesmo. Entenderam? 4, restrição de participação. O que é isso? É tudo que eu faço no coletivo. Então, por exemplo, aqui agora nós estamos numa conversa, né, numa reunião, com várias pessoas, e eu estou usando aqui uma tecnologia que na hora que eu tiver que ouvir vocês, eu vou olhar para cá para poder entender o que vocês estão falando. E vocês estão conseguindo me ouvir, porque eu consigo falar. Apesar de não escutar, eu consigo falar. Bom,
Mas se fosse uma pessoa que além da surdez, também não conseguisse falar, ela não poderia estar aqui nesse momento agora, no meu lugar. Poderia, talvez, estar só com a legenda e lendo o que eu estou falando, o que outra pessoa estivesse falando. Então, veja bem, uma avaliação dessa, ela atualmente ela tem uma dinâmica, ela tem uma maneira de acontecer, que é através de uma ferramenta que inventaram já desde 2014, através da portaria 001 de 2014, é uma portaria exclusiva, portaria interministerial 001 de 2014, que é uma portaria exclusiva para aposentadoria. E a portaria 002 é uma portaria exclusiva para o BPC. Então, são duas ferramentas que, na verdade, são muito parecidas, Juliana. Elas são muito parecidas, tá? Que basicamente é o seguinte: elas se compõem de 41 perguntas para a perícia médica e 41 perguntas para a perícia social, ok? A perícia médica teria que avaliar o item 1. E a perícia social ficaria, em tese, né? Com o item 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta de matemática bem simples aqui agora. Essa parte eu adoro. É o seguinte: 41 perguntas que um entrevistador faz para mim, ele vai fazer a pergunta e eu vou dar a resposta. No mínimo, nós estamos falando aí de pelo menos 40 minutos, porque ele vai fazer a pergunta e eu vou responder 1 minuto para cada pergunta e resposta. Só que tem um detalhe: não são perguntas de sim ou não. Tem perguntas, por exemplo, como é a sua vida social? Como são os seus relacionamentos pessoais? Como são os seus relacionamentos íntimos? Isso não é pergunta de sim ou não, de resposta de sim ou não. Você tem que explicar, certo ou não? Então, assim, vamos fazer uma pela outra, a gente vai gastar aí 1 minuto para cada pergunta. Então, nós estamos falando que para cada perícia dessa, a pessoa vai ter que gastar ali, no mínimo, 40 minutos. Acontece que é aí que eu pego a maioria das situações irregulares. Como é que eu pego essas situações? A primeira pergunta que eu faço para uma pessoa que me procura, dizendo que teve um indeferimento lá no INSS, lá no seu BPC ou na sua aposentadoria, é a seguinte: escuta, quanto tempo você passou na perícia? E eu tenho aqui mais de 3.000 relatos colecionados para uma publicação que eu vou fazer futuramente. Tá? Desses 3.000 pessoas que me responderam, 100% delas ficou menos de 20 minutos. Aí eu te pergunto, como pode? Bom, das duas, uma. Ou esse perito é um homem raio, ele consegue fazer 41 perguntas na velocidade da luz, ou ele não fez todas as perguntas. Bom, então vamos raciocinar aqui uma coisa. Nós não estamos falando de avaliar se a pessoa é bonita ou feia. Não é isso que é avaliado. Nós estamos diante de uma técnica de avaliação para dizer se a pessoa tem uma deficiência ou não, para conceder a ela um direito ou não. Isso é um negócio muito sério. Isso não é brincadeira. Como é que a pessoa vai lá, recebe um segurado do INSS e não faz todas as perguntas que estão lá na ferramenta que eles são obrigados a fazer, a utilizar? E tem mais uma informação importante. Além dessa ferramenta, os peritos recebem um manual de aplicação dessa ferramenta. Isso está na internet para qualquer pessoa. Eu posso, para quem não conseguir achar, depois me chama que eu mando. Eu tenho tudo isso aqui. Então, repare bem no que eu vou falar agora. O grande número assim, muito expressivo de indeferimentos de aposentadorias e BPCs no INSS se dá por quê? Porque a perícia conclui
que a pessoa não se enquadra na condição de pessoa com deficiência. Só que tem um detalhe. Ele não diz que ele não fez todas as perguntas que deveria ter feito para a pessoa. E aí a pessoa que se lasque para poder descobrir isso. E você acha que uma pessoa que não é da área do direito vai chegar nessa conclusão? Não vai, nem imagina que tem uma portaria com 40 perguntas, enfim. Não tem nem ideia disso. Né? Então, eles complicam, burocratizam a coisa de um tamanho que impossibilita de propósito. Não é sem querer isso. Não é só falta de informação. Você vê, ó, eu estou compartilhando com vocês aqui uma coisa que eu estudo há 15 anos. Então, veja, parece muito complicado, mas não é. Eu tô há menos de uma hora falando para vocês. É difícil de entender isso? Não, não é difícil. Não é difícil de entender. O problema é que isso não é... Isso aqui que eu estou falando aqui, agora, essa oportunidade que a OAB aí de você está dando para essas pessoas, isso não é feito. Isso não é dito. Não existe uma explicação dessa em lugar nenhum. Você não vai encontrar canais no YouTube, página no Instagram, não vai encontrar. Explicando dessa maneira como eu estou explicando aqui. Bom, dessa forma, o que acontece? Gera falta de acesso dessas pessoas, da grande maioria das pessoas com deficiência, para duas coisas. Primeiro, para elas saberem se elas são ou não pessoas com deficiência. Segundo, quando elas descobrem que são, ou é uma coisa muito evidente, na hora que elas vão buscar o direito delas, elas esbarram nisso aqui. Vou dar só um exemplo, tá? Para vocês ficarem bem assustados. Aqui no Rio, o presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência é o Dr. Geraldo Nogueira. Ele é paraplégico há 34 anos. E ele me procurou, doutora Bruna, há 2 anos e meio atrás, para poder fazer a aposentadoria dele. Eu pensei, na mesma hora, poxa, que beleza, né? Mole. Ele tem tempo de contribuição, ele tem idade, ele é paraplégico há 34 anos, não vou ter nenhuma dificuldade com essa aposentadoria. Pensei eu na mesma hora, né? Pasmem. Ele passou pela avaliação médica e social. Resultado da avaliação não se enquadra na característica de pessoa com deficiência. Pasmem. Aí, quando eu recebi aquilo, isso está escrito. E não foi dito assim, alguém chegou lá e falou, isso está escrito no papel do INSS. Aí eu mandei para ele, né? Eu sabia que ele ia me ligar na mesma hora. Ele me ligou de vídeo, morrendo de rir. Morrendo de rir. Ele, André, o que é isso aqui? É pegadinha? Eu falei, não. Isso é a vida real. Isso é a realidade que a gente vive todos os dias. E aí, imagine, né? Ele é advogado, uma pessoa que tem acesso à informação, né? Agora, você imagine uma informação dessa para uma família mais simples, com pouca informação, vai achar o quê? Pô, a vida é uma porcaria, né? O INSS só nega as coisas. E não sabe nem por que teve essa negativa, porque eles não vão dar explicação, evidentemente. Por mais que você vá lá, bata na porta do INSS, mas por que vocês não me consideraram pessoa com deficiência? Ah, ó, isso aí é decisão do perito, se você quer discutir, recorre. É assim que eles fazem. Né? Então, dica boa para todo mundo. Peguem o artigo 2º da LBI, conceito de pessoa com deficiência, e essa questão da avaliação, e estudem isso para quem quer entender o que mais profundamente, para quem trabalha com isso, né? Estudem isso, porque isso isso gera o seguinte, queridos, gera a possibilidade de você poder questionar as decisões do INSS na justiça, e eu recomendo que ninguém faça recurso em se tratando de
aposentadoria ou BPC para pessoa com deficiência, não façam recursos para o INSS, porque tem demorado de 4 a 5 anos para ter um resultado. É óbvio, porque eles não conhecem o conceito de pessoa com deficiência. O que eles fazem? Eles sentam nos processos. Eu sei disso porque eu tenho amigos dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social e eles me disseram isso. Enfim, a dica é receber um indeferimento, justiça. Vá para a Justiça Federal. Porque na justiça hoje, eles têm muito mais sensibilidade para reverter esse tipo de decisão do que no próprio INSS. E aí eu quero contar uma outra experiência assim, que é muito bacana, muito bacana. O que aconteceu? Veja bem, olha o que eu vou falar para vocês agora, hein? Olha bem. Há coisa de 3 meses atrás, mais ou menos, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é aí de São Paulo, soltou uma nota na imprensa e nas redes sociais dizendo que eles fizeram uma modificação na regra de avaliação da deficiência para concessão de BPC-LOAS lá no Tribunal Regional da Terceira Região. Quando eu vi essa notícia, eu, na mesma hora, fui buscar a fonte de informação. Eles, então, fizeram o seguinte, eles publicaram uma portaria 311 de 2024. Fui ler a portaria. Não precisei nem ler até o final, li metade. E vi que tinha um monte de coisa errada. Que não batia com isso aqui que eu estou mostrando para vocês, entendeu? Isso aqui é uma lei federal. Então, uma portaria de um tribunal não pode mudar a lei federal, em termos de avaliação. Não pode. Simplesmente não pode. Na mesma hora, eu me comuniquei com a doutora Camila, que é a nossa presidente aí da seccional da Comissão da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Falei com ela, olha, temos um problema. E aí, o que fazemos? E ela, muito habilidosa, chegou à conclusão que a gente poderia, num primeiro momento, fazer uma nota de repúdio, mas nós sabemos bem em que dá a nota de repúdio, né? Aquilo que o peixe faz, né? Nada. Bom, e aí ela muito habilidosamente falou assim, André, vamos chamar o pessoal da Comissão de Direito Previdenciário e vamos tentar uma reunião com o tribunal? Aí eu falei, vamos, mas não acreditei muito que ia dar certo, né? Bom, resultado, 2 dias depois, ela falou assim, a reunião vai ser na sexta-feira, 3 horas da tarde. Falei, me lasquei, porque agora que eu vou ter que botar a cabeça, né? Eu que estou reclamando, sou eu que vou ter que dizer onde está o erro, né? Juliana, no dia da reunião, estava a juíza presidente do TRF3, a juíza responsável pela área de avaliações e mais 3 ou 4 servidores. Eu falei, pronto, vão querer até meu endereço para vir aqui me buscar. Vão querer me pegar agora, né? Não tem, tô lascado pro resto da vida. Bom, eu não ia deixar a bomba no colo da doutora Camila, evidentemente que não. Junto com a gente estava a doutora, comigo estava a doutora Camila e a doutora Adriane Bramante, que é muito conhecida no direito previdenciário, que é a presidente da comissão lá de São Paulo. Aí a Camila pediu para eu explicar qual que era o problema. Eu expliquei. Isso que eu estou explicando para vocês aqui, que eu já estou quase 1 hora falando, já vou encerrar, inclusive, para vocês perguntarem, eu expliquei em 15 minutos. E falando e pensando assim, meu Deus, me protege, porque esse povo vai querer me mastigar agora, né? Bom, na sequência, a juíza presidente falou, aí a juíza das avaliações começou a falar. Ela falou 1 hora. Desceu o pau. Diz que as coisas tinham que ser assim, porque o tribunal não tem condição, e fazem o que podem, e blá, blá, blá. Um blá, blá, blá danado, 1 hora de falação. Eu falei, se lascou, agora eu vou sair mal dessa reunião, porque eu vou falar o quê? Né? É aquele velho ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu ia falar o quê? Que não, que elas estão erradas, que elas não podiam fazer a portaria, rasga a portaria. Eu ia falar o quê? Para minha surpresa, olha como as coisas acontecem. Olha isso, Juliana. Para minha surpresa, depois de 1 hora da falação dela,
Ela falou assim, olha, bom, falei isso tudo para fazer um pedido. Falei, é agora, né? Qual o pedido, doutora? Eu quero que vocês venham aqui ano que vem para dar um curso para a gente. Ah, imaginei. Juro Ela por vai Deus, pedir para você refazer a portaria. juro por Deus, venha dar um curso para nós, juízes, e para os servidores, porque nós estamos precisando entender melhor essa história de deficiência. Eu fiquei tão comovido, por que que eu fiquei comovido? Porque em 35 anos de profissão, eu nunca vi isso. Eu falei isso para ela, falei, doutora, eu estou muito comovido com o que a senhora pediu agora. E ela pediu com humildade verdadeira, deu para perceber. Em 35 anos de profissão, pessoal, eu cansei de ver juízes fazendo curso para advogado e advogado querendo tirar retrato com o juiz para postar no Instagram para dizer que conhecia o juiz. Agora, um juiz ou uma juíza presidente de um tribunal pedir para um advogado que ninguém sabe quem é na fila do pão para ir lá, para dar um curso para o tribunal, para explicar o que é deficiência, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, está combinado. Agora, a partir de fevereiro, elas vão oficializar o convite para nós irmos lá. Na verdade, nós, a comissão que eu estou falando, né? Para a comissão ir lá e dar um curso sobre direito da pessoa com deficiência. Eu achei isso, assim, eu ganhei um ano. Na verdade, aquele dia eu ganhei um ano, porque, O impacto disso é muito positivo, né, doutor André? O nossa, impacto disso é sensacional e a gente só tem que Juliana, na parabenizar o hora. senhor por ter Não, coragem. não, imagina, Tem que, além do conhecimento técnico, precisa ter a coragem de, e como o senhor mesmo falou, né? Ai, meu Deus, eles vão me mastigar. É o que a gente acha de verdade. É isso mesmo. Mas é Você isso, entrar é num isso. conflito com um magistrado, ou principalmente quando é comarca pequena, então piorou. Então, assim, agora as coisas se encaixaram aí de uma forma que ela também teve a humildade e Você o proveito imagina, vai ser para todos. você imagina, Juliana, quando a gente for lá fazer esse curso e mostrar isso para os colegas, mostrar isso para a sociedade, isso vai ser de um impacto, assim, eu estou sendo sincero, pode ser que alguém já tenha visto isso. Eu, em 35 anos, nunca vi. Eu estou há 30 anos Nunca de vi, eu advocacia e nunca nunca vi vi. também. Assim, você ser amigo de um juiz de comarca e tal, ok, eu já conheço, eu tenho amigos que são juízes, amigos de faculdade, inclusive. Mas, assim, uma juíza, presidente de tribunal regional, chamar um desconhecido, porque ali eram três desconhecidos para ela. Aliás, eu acho que a doutora Adriane não, porque é bem conhecida. Mas eu e a doutora Camila com certeza, éramos dois desconhecidos. Ela convidou a nossa comissão para fazer o curso. E convidou por conta que eu vi essa situação que está errada e continua errada. E elas admitiram isso. Elas admitiram. Ó, realmente a gente sabe que podia ser diferente, podia ser melhor. Eu falei, pois é, o problema é que não é uma questão de ser melhor ou ser pior. O problema é que nós temos uma legislação federal que ou a gente obedece ou a gente não obedece. Ué, como é que faz? Para que tem a legislação, então? Essa é a grande pergunta que muitas pessoas com deficiência me fazem hoje, né? Eu costumo dizer o seguinte: nós temos hoje no Brasil uma das melhores legislações sobre direito da pessoa com deficiência do mundo, mas que na prática ela é inviável na maioria das vezes. Por quê? Porque essa legislação ela não cria acesso desses direitos que ela tem lá dentro para as pessoas usufruírem desses direitos. Então, por que que não? Basicamente por duas razões. Falta de informação, isso não é divulgado. O direito da pessoa com deficiência, as políticas públicas para a pessoa com deficiência não são divulgados. E a grande barreira, que é essa história da avaliação biopsicossocial, que é uma coisa horrorosa e continua horrorosa. Eu poderia falar muito mais sobre avaliação biopsicossocial, mas eu me permito não falar, porque se eu continuar falando,
vocês vão ficar muito assustados. Então, eu não quero assustar ninguém, eu quero deixá-los com esperança, né? Deixa para um curso do ano que vem, doutor. Pronto, é isso. Hã? Deixa para o ano que vem. Não vai escapar, você já sabe, né? Mas só para vocês entenderem aonde vai a profundidade da coisa, tá, gente? Eu terminei o mestrado em 2023 e desde agosto de 2023 eu já, logo na sequência, me matriculei no doutorado e continuo estudando a questão da avaliação biopsicossocial. Por quê? Porque, na minha opinião, assim, resumindo, né? Na minha opinião, o modelo de avaliação que nós temos hoje no Brasil é um modelo que julga as pessoas pela aparência, pela classe social. E isso tem outro nome. Isso não é avaliação biopsicossocial. Isso tem outro nome. Feio, por sinal. Horrível, né? E assim, nos meus estudos, aí eu ficava pensando sobre essas coisas, refletindo sobre essas coisas, e falei, gente, será que isso é uma coisa da sociedade atual, da sociedade moderna, ou será que isso tem um fio lá atrás? E descobri, doutora Bruna, uma coisa muito interessante. E é isso que eu estou estudando agora. Eu descobri que o modelo de avaliação de deficiência que existe no mundo inteiro hoje nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial? Porque nasceu quando criaram a ONU. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Por que a ONU foi criada? Por conta do grande problema que tivemos lá da questão do nazismo. E aí eu descobri uma coisa muitíssimo interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que não, mas existiu, anota esse nome para vocês pesquisarem depois, para vocês não acharem que eu estou maluco. Existiu um projeto no início da Alemanha nazista chamada Action, A-K-T-I-O-N, Action T4. Action T4. Que é o seguinte, vou resumir, claro, né? Senão a gente ficava aqui mais 3 horas falando só disso. O Action T4, doutora Bruna, foi um projeto a partir de um pai, de um menino provavelmente com autismo, não se sabe porque o autismo veio a ser diagnosticado depois disso. Isso foi em 1939. Um menino com deficiência, enfim, esse pai queria matar esse filho. Ele queria autorização para matar esse filho. Ele foi ao médico dele, o médico não autorizou. Ele foi à justiça na cidade dele, o juiz não autorizou. E ele conheceu, então, o médico particular de Hitler, que levou o caso a Hitler, em 1939. E, junto com esse médico particular mais o Hitler, eles criaram esse projeto Action T4, e assim, a frase inspiradora desse projeto era a seguinte: vidas que não merecem ser vividas. E com isso eles criaram uma regra, uma norma de eliminação, é essa palavra, dessas vidas, através de uma boa morte. Sabe como é que é a palavra boa morte em alemão? Eutanásia. Eles pensaram o seguinte: nós vamos dar a essas vidas que não merecem ser vividas uma boa morte. E mataram mais de 300 mil pessoas com deficiência, eliminaram 300 mil pessoas com deficiência. Isso antes dos campos de concentração. Na verdade, Juliana, o Action T4 foi a origem dos campos de concentração na Alemanha. Na verdade, na Alemanha não, porque na Alemanha não tem campo de concentração, né? Os campos não são na Alemanha, são na Polônia e em países vizinhos ali. Então, o meu estudo de doutorado está pesquisando isso. Eu vou, inclusive, viajar agora em fevereiro para a Polônia para poder visitar alguns locais lá, para entender um pouco melhor como é que isso funciona. Então, assim, resumindo, na verdade, lá
era o seguinte: eles entendiam que essa pessoa não merecia viver, porque ela tinha condições. Eles entendiam que essas pessoas só comiam e davam despesas para o Estado. Só serviam para comer e para dar despesa para o Estado. Por isso elas não mereciam viver. Agora, se você fizer um link, né, corta para 2024 e ver como são feitas as avaliações na prática, Ainda se tem muito disso. infelizmente, eu não cheguei à conclusão ainda. Eu tenho mais 3 anos de doutorado para estudar ainda. Mas me parece que não tem muita diferença, não. Porque quando eu falo para o Geraldo Nogueira que mesmo ele sendo paraplégico há 34 anos, ele não tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, porque o INSS está dizendo, depois de ele passar por uma avaliação biopsicossocial, que ele não é uma pessoa com deficiência, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma separação de acordo com o meu critério, que isso é impossível que não seja isso, né? Ou ele foi examinado por um louco, né? Uma pessoa completamente insana, ou foi um julgamento subjetivo que chegou a essa conclusão. E o que é o julgamento subjetivo, se não o que aconteceu lá atrás, como a gente estava falando agora há pouco? Julgamento subjetivo. O grande problema, e aqui eu quero encerrar para a gente passar para as perguntas, o grande problema é que eu entendo que nós, advogados, muitas vezes nós erramos muito, porque nós somos um tipo de profissional que a gente julga muitas pessoas. Muito. A gente julga o coleguinha, a gente julga o cliente, a gente julga as pessoas o tempo inteiro. E julgar o outro é uma tarefa que eu não sei se é para a gente realizar. Eu acho que não. Então, só dando um depoimento pessoal e encerro, antes de eu adquirir a minha deficiência, eu era uma pessoa extremamente ansiosa e julgadora. As pessoas vinham conversar comigo, né, cliente, né? E eu já cortava a pessoa, porque eu já entendi o que você falou. Eu já sei onde você quer chegar. O tempo inteiro eu fazia isso. O tempo inteiro eu fazia isso. E aí veio a deficiência, que me obrigou a ter que olhar para a pessoa, olhar para a boca da pessoa para poder entender o que ela está falando e esperar ela terminar de falar para eu entender o que ela quer. Olha só o que a vida me aprontou. E o que aconteceu comigo? Me quebrou, porque eu achava que eu podia entender, que eu entendia tudo que a pessoa queria quando estava na minha frente, e agora, para eu entender uma pessoa, tem que ficar quietinho. E se ela quiser falar 1 hora para me explicar uma situação, eu tenho que ficar quieto esperando. Ontem, eu fiquei 1h45 ouvindo uma pessoa falar, e ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e eu não podia falar para ele, ó, vamos, não podia falar isso para ele. Eu precisava ouvi-lo para entender onde que ele estava chegando. Até que teve um momento que ele deu uma brecha, eu falei assim, vou fazer uma pergunta para ele para ver se ele consegue ir para frente, né? Foi pior, porque ele voltou do começo. Ele achou que eu não estava entendendo nada. 1h45 ele falando uma coisa que ele podia ter falado em 5 minutos. E isso é a condição que eu tenho hoje, vou fazer o quê? Né? Mas, assim, a possibilidade que a deficiência me deu é de que hoje eu sou visto pelos colegas e pelas pessoas como uma pessoa extremamente atenciosa. Eu não sou atencioso, eu sou surdo. Eu preciso prestar atenção na pessoa. Se eu não prestar atenção... É atencioso também. Mas Não vem, não. Ele tá querendo confete, pessoal. Ele é extremamente educado e forçosamente. atencioso. É forçoso. Eu sou atencioso por força, mas na força do ódio, às vezes. Mas eu sou obrigado a prestar atenção. E aí as pessoas acham que isso é ser atencioso. Não necessariamente, né? Mas na minha condição, eu sou obrigado a prestar atenção. Olha só,
O assunto é muito legal, eu gosto muito desse assunto. Já me comprometo com a comissão de voltar quantas vezes vocês quiserem, tá bom? É só a gente combinar a data e o horário que eu estou aqui. E aí, eu sei que talvez tenha faltado um pedacinho aí do BPC, mas, assim, o mais importante que eu consegui fazer. Deixa eu sair aqui dessa compartilhamento, que vai ficar melhor para a gente se ver. Acho que o mais importante a gente conseguiu fazer, que é passar para vocês o conceito do que é pessoa com deficiência e o conceito de avaliação biopsicossocial. A partir disso, dá para entender melhor como que as coisas funcionam na hora que eu vou fazer o pedido, tanto da aposentadoria quanto o pedido do BPC. Ok? Estou à disposição aí para as perguntas. Legal, doutor. Então, assim, já antecipando, né, a gente vai, logicamente, aguardar aí a formação das novas comissões no ano que vem, mas com certeza o convite será feito por quem estiver na comissão, para que a gente possa continuar esse bate-papo aí de uma forma mais extensa, daqueles cursos deliciosos que o senhor dá o dia inteiro, que eu gosto bastante. Né? Já fiz 2 vezes e recomendo. Então, Maravilha. vamos aqui, olha. Nós temos aqui uma pergunta da Ludmila, que foi bem no comecinho, e quando o senhor falava sobre o tipo de contribuição, ela coloca assim, mas apesar do tempo de contribuição não ter também a idade, pode aposentar? Ela colocou assim, eu sou autista leve, faço 28 anos de contribuição com 50 anos. Porém, segundo o sindicato, só posso aposentar com 55. Não, Pelo que o então, senhor explicou, eu acho que ela entrou um pouquinho depois do tá. primeiro slide. Como é o nome dela? Ludmila, não sei se ela está aí. Ludmila, se você tiver aí, não sei se ela está. Tá. Bom, tá lá? Opa, então, Ludmila, é o seguinte: existem 2 tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Existe a aposentadoria por idade, que é para a mulher aos 55 anos, ela tem que ter 15 anos de contribuição e 15 anos da deficiência. Mas ela tem que idade que ela falou aí? 50, né? 50. 50. E quanto tempo de contribuição? 28. 28. Pronto. 28 de contribuição. Então, Ludmila, eu posso afirmar para você o seguinte: dependendo do tempo de deficiência que você tem, você já está aposentada e nem sabe. Você já deveria estar aposentada e está perdendo seu tempo. O sindicato, infelizmente, te informou errado, e assim, eu não vou nem colocar a culpa no sindicato, não, pelo seguinte: infelizmente, eu dou assessoria para muitos sindicatos, ô Juliana, porque nos sindicatos você vai encontrar o advogado previdenciário lá. Mas é Mas o advogado que generalista, entenda né? de pessoa com deficiência, você não vai encontrar. Exato. Exato. Ok? Ó, tem. Ludmila, você encontra, se você precisar de algum auxílio, algum aconselhamento mais específico, você me encontra no Instagram, no YouTube, onde você botar André Coelho Advogado, você me encontra aí, viu? Ó, tem a doutora Bruna. Doutora Bruna, quer ler? Você quer ler ou quer que eu leia? Ó, Posso faz a ler? pergunta aí, né? Pode fazer a pergunta aí, querida. Doutor, uma pessoa idosa já, né, que já recebe aí a sua aposentadoria pelo tempo de contribuição, teve um diagnóstico recente de Alzheimer. Nesse caso, existe a possibilidade também de fazer a troca da aposentadoria pela aposentadoria de pessoa com deficiência? Se ela tiver menos de 10 anos de aposentada, sim. Porque tem Ah, aquele período da decadência, né, que são de 10 anos, que dá para sim. trocar. E Mas não nesse tem que caso, provar 15 anos de deficiência? não, então, bom, a pergunta da Bruna é a seguinte: a pessoa encontrou, foi diagnosticada há pouco tempo atrás, não é isso? Sim. Nesse caso, Juliana, o que que acontece? A gente precisa fazer um estudo, não é? Eu estou respondendo o seguinte: a primeira coisa importante é saber quando ela aposentou. Se ela já aposentou há mais de 10 anos, esquece, não vai conseguir nada. Se tiver dentro dos 10 anos, há uma possibilidade. Qual a possibilidade? A gente tentar fazer eu não digo nem possibilidade, a gente tem que estudar a viabilidade financeira. Por quê? Dependendo. Na aposentadoria por tempo de contribuição, até parece um pouquinho com a pergunta da Ludmilla aí que ela fez agora há pouco.
Na aposentadoria por tempo de contribuição, se eu tiver apenas 1 ano de deficiência, Juliana, já dá para aposentar. Se eu tiver 1 mês de deficiência, já dá para aposentar. Evidentemente, quanto mais tempo a pessoa tiver de deficiência, isso vai ajudar no cálculo. Como é feito o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência? Por tempo de contribuição, Bruna. O que é levado em conta? É levado em conta, vamos supor que ela não fosse aposentada, que é o caso da Ludmilla, né, agora. É levado em conta a idade da pessoa, é levado em conta, não, apesar de não ter idade mínima, tá? Não há idade mínima. Então, eu conheço mulheres que eu já aposentei com 42 anos de idade. Isso não existe hoje em nenhum outro tipo de aposentadoria no Brasil. Tá? Por quê? Porque eu encontrei o grau grave para ela, e ela já tinha 20 anos de contribuição, deu certo. E ela não tinha, eu não vou lembrar, mas essa pessoa de 42 anos, eu acho que ela tem uns 10 anos só de deficiência, não tinha 15 anos. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, não precisa comprovar 15 anos de deficiência. Isso eu vou precisar fazer na aposentadoria por idade. Que aí é a idade de 55 anos para a mulher, 15 anos de contribuição e 15 anos de comprovada deficiência. Mas no tempo de contribuição a regra é diferente. Então dá para fazer. E aí, Bruna, só para fechar a sua resposta. No caso dessa senhora, veja se ela tem menos de 10 anos de aposentado. Se tiver, a gente consegue fazer uma avaliação para ver se compensa ela trocar a aposentadoria dela. Eu vou te adiantar, geralmente compensa. Geralmente compensa, tá? Vamos lá. Obrigada, doutor. Imagina. Aí já o pessoal elogiando aqui sua palestra, para variar, né? A Lilian falando que ela é mãe de autista e foi excelente a explicação. A Jéssica está perguntando se o material vai ser disponibilizado. Eu E a posso mandar. Micaele, pode mandar, né? Posso mandar, eu mando para você, Juliana. Aí você manda pro pessoal, não tem Isso. problema. Aí quem quiser, entre em contato comigo também nas redes sociais e a gente vai Maravilha, disponibilizando. maravilha. E a Micaele está perguntando se o BPC tem alguma renda. Acho que o que ela quis dizer, não sei se ela está aí ainda, mas deve ser algum requisito de A questão valores, da né? renda mínima, né? A renda Renda mínima, né, da mínima. família. O BPC tem as seguintes condições ou requisitos. A pessoa tem que ser idosa ou com deficiência em qualquer idade, e ela tem que ter o que eles chamam de baixa renda, tá? O que eles chamam de baixa renda? É que a família tem que ter uma renda somada no máximo de um salário mínimo. Isso é complicado, tá? Mas tem casos. E existem possibilidades também de abater no valor da renda da família algumas despesas específicas, tá? No material que eu vou mandar, tem tudo isso explicado, ok? Beleza? Agora, uma outra fonte que vocês podem pesquisar também, eu tenho um canal no YouTube que é bastante acessado também, e lá tem bastante material sobre BPC, sobre aposentadoria, outros direitos também. É só procurar por André Coelho Advogado, você vai me encontrar no YouTube fácil, tá? Lá tem muitas mil horas de conversas como essa aqui, em vídeo, e toda quarta-feira, 20 horas, eu tenho um programa ao vivo no YouTube, onde o pessoal participa, faz pergunta. Toda semana eu trago um tema, aí fico até 9, 10 horas, 11, tem dia que eu fico até meia-noite com a turma lá. Então, a gente fica batendo papo. Então, toda quarta-feira. Eu já faço isso há 4 anos, é muito legal. Então, Eu não vocês são sabia, que convidados. bom. É aberto, é aberto, qualquer um pode participar. 8 horas eu entro, é só você entrar no canal, vai estar lá o link, vai estar lá o ao vivo, né? Você vai participar, eu vou falar do assunto, e no final eu dou a oportunidade para o pessoal fazer pergunta. Então, tem 2.000 acessos por semana no Ah, programa, é bem bacana mesmo.
Que legal. É isso. Olha, aí tem mais gente agradecendo, parabenizando, o Luiz, a Suzana, pela palestra maravilhosa. Tem uma pergunta aqui do Igor. Sou esquizofrênico desde os 18 anos. Tenho 12 anos de contribuição. Consigo uma aposentadoria por invalidez? Tenho 39 anos. É uma pergunta muito importante, porque não sei se o Igor está aí ainda, mas se ele tiver, né? É o seguinte: além da aposentadoria da pessoa com deficiência, caso a pessoa chegue num ponto onde a sua deficiência esteja atingindo a capacidade dele de trabalho, e parece que é o caso do Igor, né? E ele não tem ainda todos os requisitos para poder aposentar como pessoa com deficiência, ele pode sim tentar a aposentadoria por invalidez. Então eu conheço e oriento o seguinte às vezes, Juliana. Vamos supor, no caso dele, né? Ele não tem nem idade e nem tempo de contribuição suficiente. Ele pode aposentar por invalidez, tentar a aposentadoria por invalidez, sabendo o seguinte: o tempo de aposentado por invalidez continua contando como tempo como se fosse um tempo ah, de carência, né, que é o tempo que é contado para a pessoa poder aposentar, e lá na frente ele trocar pela aposentadoria da pessoa com deficiência, se for mais vantajoso para ele. E lembrando uma coisa para todos, que é muito importante, né, gente? Eu estou falando hoje é dia 12 de novembro de 2024, e vocês têm que lembrar o seguinte: a área de previdência no Brasil, ela não é uma coisa que é fixa, né? Pode acontecer do ano que vem nós termos uma nova reforma da Previdência aí. E tudo que eu falei aqui hoje não valeu de nada. Sim. Então, estou falando hoje em cima das regras que nós temos hoje. Beleza? Sim. Olha, deixa eu falar aqui, eu tinha colocado até para pedir para o material aqui no Instagram, tal, mas tem o e-mail da OAB. Eu vou disponibilizar aqui o e-mail da OAB, porque daí quem quiser pede e o doutor André vai passar. Ó, vou colocar aqui no OAB chat. manda, né? E aí a secretária já manda, tá? Eu vou valinhos@oabsp.org.br. Maravilha. Eu vou mandar, Ju, para você daqui a pouquinho, já mando tanto o material da aposentadoria quanto do BPC também, tá? Maravilha. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, doutor. Peraí. Vamos lá. A Lilian está falando, só aposenta quem contribui? Aí é aquela questão acho que é dúvida do BPC BPC, mesmo. né? Sim, Lilian, só aposenta quem contribui. Quem não contribui ou não pode contribuir, né, não tem condição financeira, tem que optar pelo BPC. É isso. Legal. A doutora Cláudia também está agradecendo o senhor, Eu que sugeriu o agradeço a material, acho todos, o pessoal de Valinhos, que é isso. o carinho de vocês. Vocês são maravilhosos. Estou apaixonado por vocês aí, ué. Que bom, o senhor tem que venha mais e mais vezes para cá, então. Doutor, agradeço imensamente essa disponibilidade. O senhor sabe o respeito que eu tenho pelo seu trabalho aí, e com certeza ganhou mais fãs ainda aqui. Nos Né, encontraremos em breve. Quero dizer para vocês o seguinte: no dia 3 de dezembro. dezembro, nós estamos Também. lançando lá na OAB a cartilha de direitos das pessoas com doenças raras. É uma novidade no Brasil, tá? Sim, Eu sou coordenador lá. de um grupo de trabalho sobre doenças raras em São Paulo, na OAB, né? E a gente vai lançar essa cartilha no dia 3. E no dia 6 de dezembro, eu vou estar também na OAB, num evento que está sendo promovido pela Comissão de Direito Previdenciário. Olha a novidade, me chamaram para falar sobre o direito da pessoa com deficiência. Escapou, porque dia 6 eu também tenho um evento aqui em Valinhos, mas a gente vai falar sobre direito médico. Poxa, Na próxima é do senhor. Obrigada, doutor André. eu que Gratidão. agradeço, gente. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês aí, viu? Uma ótima noite a todos os presentes aqui também. Agradeço imensamente.
Acho que a doutora Juliane Trivelato está aqui. Obrigada, doutora, pela presença. Doutora Lívia, Renata. E, olha, Jéssica, foi ótima a presença de vocês. Estou à disposição Gratidão, de gente. todos, viu? Um Obrigado. abraço, ótima noite Tchau, para todo mundo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.